No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. Vamos ao capítulo 3, o versículo 13. Glória a Deus. Como o Lucas disse, a gente vai falar sobre os atos de Jesus, né? Nós estamos aqui baseados no livro de um grande pastor chamado Timothy Keller, que se chama Encontros com Jesus, esse é o nome do livro dele, né? Nós vamos meditar com os irmãos parte da exposição que ele faz, né, do Evangelho e dos atos importantes que complementam a obra de salvação, né, a crucificação, a encarnação, também a ressurreição, a sua ascensão, alguns eventos que às vezes a gente não dá tanta importância, senão só para algum tipo de exemplo na nossa vida prática, né? Mas Jesus, ele vai além de ser um bom conselho. Deus não é um bom conselho. Ele vai além de ser um grande homem, um grande profeta e um bom exemplo. Ele vai além disso. Jesus vai além de ser o Deus que veio para dar uma segunda chance. Não, ele vai além disso. Segunda chance os homens dão. Ele salva. Ele vem e salva. Ele é o Salvador. Ele redime. Ele é o Redentor. Ele não veio para abrir uma possibilidade. Na cruz, Jesus, ele não abre uma possível, né, se você aceitar, chance de ser salvo ou não. Não, ele salva. Ele veio, como Mateus vai dizer aqui no seu Evangelho, no capítulo 1, ele é o Salvador do seu povo. Jesus é o Salvador, né? Então, quero fazer essa leitura com os irmãos. Mateus 3, Jesus está para iniciar o seu ministério. A partir do versículo 13, um evento do batismo de Jesus. Diz assim o versículo 13: Jesus foi da Galiléia ao rio Jordão, para que João o batizasse. Andou bastante para ser batizado por um pecador, né? Nós andamos um pouquinho para vir cultuar a Deus. João, porém, tentou impedi-lo. João disse: eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, logo acabou de acontecer isso, em seguida, que está fazendo a ligação do evento com o outro, em seguida, depois que o pai fala: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o filho de Deus,
salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Amém? A gente lê um texto bastante conhecido. E eu tenho uma notícia para vocês, para nós. Talvez alguns já até acreditem nessa notícia, mas ainda não pararam para pensar que acreditam nessa notícia. É uma notícia igual a muitas das que a gente recebe todos os dias nos jornais digitais. A notícia é essa, meus irmãos: Satanás morreu. Satanás já era. Quanto a isso, nós podemos viver em paz. Satanás morreu. Essa é a notícia. Ou já não vivemos em paz enquanto a isso? Aqui, agora, nessa reflexão, né, dentro da casa de Deus, com a palavra de Deus aberta, a gente sabe que isso é um fake. Por isso que eu falei que é uma notícia igual a todas as que a gente recebe todo dia. Mas na nossa vida cotidiana, ontem, as semanas que se passaram, os meses, os anos, será que nós não temos vivido assim? Como se Satanás tivesse morrido? Paulo, em Romanos 16, versículo 20, vai dizer que em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Mas ainda não. Jesus o venceu, mas ainda não. Nós vivemos, irmãos, como se tivesse morto, sem força, não existisse, fosse mais um personagem do folclore brasileiro, apenas mito e lenda. Existe um filme que tem feito muito sucesso, eu acho que muitos de nós já assistimos, já está indo para o quarto filme dele, que se chama Deus Não Está Morto, escrito em letras maiúsculas, Deus está morto, e no meio, em letra minúscula, não, Deus não está morto. E eu pensando nisso, na nossa batalha, na nossa luta, na realidade de quem é o nosso inimigo, eu acho que os crentes estão, porque esse filme Deus Não Está Morto foi feito para os ateus, de um modo que a gente possa trazer uma consciência da realidade da existência de Deus e atingir essas vidas que têm sido céticos quanto a Deus. Mas eu acho que nós cristãos estamos precisando também de um filme. Satanás não está morto. Não está morto. Ele ainda é o nosso grande adversário. Quem criou esse fake na nossa mente? De que a gente diz que ele existe, mas vive como se não. A gente diz que Deus existe, às vezes vive como se não. Esse fake de que parece que ele não existe mais, nós não damos tanta importância mais quanto a sua pessoa, porque ele é uma pessoa real. Olha a importância que Jesus dá. Ele foi batizado para iniciar o seu ministério. A primeira coisa que Deus o conduz no seu ministério a fazer é a estar diante de uma realidade que ele vai enfrentar toda a sua vida.
um encontro com o seu adversário, com Satanás. Ele não foi escolher os seus discípulos, fazer milagres, expulsar demônios, sentar numa sinagoga e pregar as escrituras. Olha a importância que também Mateus, trazendo no seu evangelho, no seu registro, para nós, ele já inicia falando da promessa, capítulo 1 e capítulo 2 vai falar da promessa de Jesus e que Deus cumpriu essa promessa. Jesus encarnou, aquele que vem preparar o caminho, que é João Batista, e depois Mateus relata já o adversário, ele inclui Satanás no início, e a gente coloca ele para o fim, mas num fim da nossa vida, de que como se ele não fizesse nenhum mal, nenhum dano, ele não fosse nos afetar, e essa consciência de que ele não vai nos afetar, e nós não temos que dar importância na pessoa dele, já é sinal que afetou. Quem criou esse fake na nossa cabeça como cristãos foi ele mesmo, e ele conseguiu criar. Muitas igrejas, crentes, vivem como se o diabo não existisse. A gente vai ver isso. Uns vivem como quem se negasse a existência do mal, como se o inimigo não existisse, embora exista. Outros vivem como se fosse assim tão religioso, assim, eu vou ser tão frequente, eu vou ter uma performance de santidade tão boa, que o mal não vai me atingir, que o mal não vai me afetar. Eu vou tentar ser tão fiel a Deus, ser uma pessoa assim tão dedicada às orações, tão dedicada às escrituras, e a gente precisa mesmo fazer isso, mas a motivação é tentar entrar numa bolha em que, no mínimo, ele se desvie do mal, ou que Deus olhe e diga: esse é tão bom, esse é tão dedicado, é um missionário maravilhoso, é um pastor, é um pregador, é uma pessoa tão dedicada à oração, piedosa, que o mal não vai lhe tocar, apesar que a única pessoa que tinha direito de nunca passar por nenhum sofrimento, a única pessoa que foi digna dessa declaração no versículo 17 do capítulo 3, esse é o meu filho amado, em que me dá grande alegria. Se fosse verdade que a gente sendo bonzinho, obediente, o mal não ia nos tocar, porque tocou Jesus. Porque toda a trajetória de Jesus, do início do seu ministério, vai pensando, do início do seu ministério não, do início da sua encarnação, porque no ventre, Herodes já tentou matar, ele teve que sair da sua terra natal. Que privilégio é um filho poder nascer na terra natal, fugir para o Egito, perseguido pelo mal desde a sua encarnação, e agora tendo que enfrentar o diabo. E se você vê a história de Jesus, a gente precisa relembrar, parece que tudo deu errado. Por isso que Isaías vai dizer assim, ele era homem de dores, homem de quem nós desviava o rosto, nós o reputamos por ferido de Deus, castigado por causa dele mesmo, por maldito, mas o que ele sofria é porque o castigo que nós deveríamos sofrer estava sobre ele. Mas a vida de Jesus, meu irmão, pensa num cristão, na vida de um cristão que nessas pregações que você ouve em alguns lugares aí, que vai dar tudo certo. Bom, já deu tudo certo, o plano de Deus eterno já deu, mas aqui na terra, meus irmãos, ossos ainda vão se partir, dentes ainda vão roer. A igreja vai roer os dentes aqui para não precisar roer no inferno, mas aqui na terra, meu irmão, para essa sociedade colorida e bonita, a nossa vida e peregrinação é falida, é como se estivesse dando tudo errado. Então essa vai ser a trajetória de Jesus. Nós não podemos nos enganar.
Nós não podemos ir para um extremo, como quem vive, que o mal não existe, Satanás não existe mais, e nem por extremo de se achar tão bonzinho que a vida cristã, a vida na igreja serve como uma redoma de proteção, em que o mal não vai nos atingir. Vai. Atingiu aquele Filho de Deus amado, obediente, perfeito, e também irá nos atingir. Nós, os eleitos, irmãos, vamos enfrentar esse mal, conduzidos pelo mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto. E esse então é o nosso grande inimigo. Quem que é o nosso grande inimigo? Satanás. Quem é Satanás? Satanás em hebraico significa adversário. Ele sabe que ele é o nosso adversário. Às vezes nós não sabemos, vivemos como se não fosse, mas ele sabe. Ele não perde de vista o seu adversário. Acusador. Em grego é diabo. O que é o diabo? Aquele que embaralha, aquele que engana, aquele que trabalha para fazer eu e você errar o alvo, errar o propósito. O trabalho dele é para isso. Ele é uma criatura pessoal, ele não é uma energia, ele não é um personagem folclórico, ele é pessoal, inteligente, astuto, ele é incansável e experiente. Apocalipse 12, versículo 9 vai dizer que ele é o dragão, a antiga serpente. Pensa comigo, na teoria da evolução, que é uma loucura do ser humano, mas pensa na teoria da experiência de Satanás. Ele era uma serpente, agora ele é um dragão. É como se tivesse evoluído de poder, no sentido de astúcia, no sentido de estratégia. Ele controla os meios de comunicação por trás de toda a mídia, de toda a cultura, que é formada por uma cosmovisão humana. Não é o homem. O homem se gaba, é ele. Nós, igreja, não podemos nos enganar. O cientista pode bater no peito e achar que é a sabedoria dele. Os criadores das mídias e da tecnologia podem bater no peito e achar que é a capacidade de inteligência deles. Mas nós sabemos quem está por trás disso. No que nos favorece, porque há uma parcela de bem nisso, é atributo de Deus sobre uma graça comum. Do que nos atinge, daquilo que Satanás mais usa, é ele que está por trás de tudo isso. Ele não é mais uma serpentinha, ele é um dragão. Ele cresceu em astúcia e em experiência, em meios. Antes ele não tinha internet para ampliar o pecado, a maldade, os prazeres. Não existia. Os demônios tinham que trabalhar mais, eles tinham que percorrer mais territórios. Hoje não. Hoje uma pessoa lançando coisas na mídia atinge milhares. Nós não podemos nos enganar. As forças demoníacas, elas são reais e expandem o mal para trazer confusão e multiplicar o caos. É caos. Eles sabem que quem tem por inimigo, eles têm por inimigo eu e você, o povo de Deus. Desde Gênesis 3,15, Deus nos revela que a descendência da mulher, que é a igreja, vai lutar contra a descendência da serpente. A nossa trajetória na história da humanidade é um embate de descendência. A descendência do descendente, que é Jesus, que faz nascer a igreja. Essa descendência que somos nós, vamos atravessar essa história da humanidade até o fim do mundo, em embate contra a descendência da serpente. A Bíblia também vai falar em Mateus 16, 18, Jesus vai ser bem claro.
As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que ele está querendo dizer? Vai ter confronto. Também Efésios 6,12, Paulo vai dizer assim, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, potestades, olha a hierarquia, dominadores das trevas e hostes do mal. A ordem negra, meu irmão. Nós temos que lutar contra a ordem da desordem. Ele trabalha para a desordem, mas ele é bem organizado para trabalhar. E Paulo diz que nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Temos que ter consciência e conhecimento, irmãos, sério, que se a palavra de Deus nos está revelando um aniversário, Deus tem seriedade em nos antecipar quanto às nossas lutas interiores, a maioria delas eu acho que interiores, mas também exteriores, que Satanás luta para tirar a gravidade do pecado. Ele tem lutado. Você já percebeu que o pecado também morreu, não existe mais. E dentro de muitas igrejas não há libertação do pecado, há libertação do demônio. Trocaram o nome de pecado por demônio. O problema é o demônio. O problema é uma maldição hereditária, não é o pecado. Me desvia da minha responsabilidade de me achar pecador diante de Deus. É interessante que Timothy Keller, ele registra uma parte daquele filme, também livro, escrito, o Hannibal, né, do Silêncio dos Inocentes, e ele diz que uma policial foi entrevistar o Hannibal, que é aquele assassino, né, serial killer, fez coisas terríveis, e naquela época já existiam meios psicológicos e sociológicos de encontrar a causa de um problema. E aí olha que interessante, a policial Starling pergunta assim para Hannibal: o que lhe aconteceu? Quem fez algo a você para que você se tornasse o que se tornou? Aí o Hannibal, ele responde: nada me aconteceu, policial Starling, eu aconteci. Você não pode me reduzir a um conjunto de influências. Você trocou o bem e o mal pela investigação psicológica, policial Starling. Vestiu todo mundo da dignidade moral. Nada nunca é culpa de ninguém. Olhe para mim, policial Starling. Tem coragem de dizer que eu sou mau? É interessante que nem ele mesmo procurou alguém para culpar quem ele se tornou. Ele culpou ele. Eu sou mau. Mas essa sociedade não tem coragem de dizer que é mau. Nós não temos coragem de dizer que somos mau. Nós temos que buscar uma resposta. Isso não é novo. Isso aconteceu com Adão e Eva, quando um olhou para o outro e começaram a achar um culpado. É muito interessante essa reflexão, porque é o que a cultura hoje, pós-moderna, quer colocar na nossa cabeça. A psicologia pode resolver o nosso problema, porque dizer que o mal é presente no mundo, Satanás, ele quer fazer com que isso não exista mais, nem ele, nem o pecado, nem o que ele faz. Então, vamos buscar a psicologia, a sociologia, as terapias, para que ela nos dê respostas. Interessante, tem quase 6.000 anos de existência, de humanidade, e não melhora, piora. Satanás vai se valer da mesma afirmação que o Pai faz para Jesus. Olha o versículo 17, no capítulo 3. A afirmação é esta: este é o meu filho amado, e que me dá grande alegria. Satanás vai fazer o gancho, ele vai pegar a mesma afirmação,
para começar a tentar Jesus. Então ele diz no versículo 3, bom, parece que Satanás estava assistindo o batismo, né, de Jesus. Ele diz: se você é o Filho de Deus, porque o Pai acabou de dizer, então ordene que essas pedras se transformem em pães. Entenda, Satanás não está fazendo um teste para ver se ele é o Filho de Deus. Satanás sabe quem é o Filho de Deus. Os demônios chegam diante de Jesus na cidade de Gadara, uma legião de quase 2.000 demônios dentro de um homem, chega diante de Jesus, não é Satanás não, é os demônios, e diz: Santo do Deus Altíssimo, vieste nos perturbar antes do tempo? Eles não precisam testar para ver se é Jesus, eles sabem, eles estiveram lá no céu. Satanás só está querendo que Jesus coloque Deus Pai à prova do seu amor. Mas uma outra coisa que Satanás nos oferece, usando afirmações também, porque ele sempre vai tentar imitar Deus. Se você ler Apocalipse, você vai ver como Satanás tenta imitar a Deus. Ele tem a sua trindade, ele tem o seu profeta, entendendo? Ele tem a sua besta, ele tem o seu número, imitar a Deus. E até mesmo na pregação diz Paulo que Satanás se transfigura de ministro de luz. Se Deus nos desse assim por um dia a visão de podermos ver o mundo espiritual, quantos ministros que a gente ia ver sendo manipulado por demônios. Isso Paulo diz. Mas também pela afirmação: você é um filho de Deus. Você vai encontrar algumas dessas no YouTube. Você pode tudo, porque tu és o Filho de Deus. Pisa na cabeça. Antibíblico. Você vai conseguir. Deus tem que lhe dar a vitória, porque isso, porque aquilo. Afirmando. Ele tenta nos oferecer. Sabe o que Satanás tenta oferecer para nós? Salvação. Salvação, meu irmão. Satanás vai tentar oferecer para Jesus salvação do início ao fim. Jesus está com fome, 40 dias, meu irmão, sem comer. Você imagina, quando deu fome, ele apareceu. Eu estou sendo tentado, eu quero experimentar esse negócio, que eu vejo os meus amigos experimentar, as minhas amigas experimentar, o mundo viver. A hora que a fome estiver grande, ele vai vir te oferecer, experimenta. E ele ainda vai usar: tu és o Filho de Deus, Deus não vai te julgar por causa disso não. Tu és o Filho de Deus, rapaz. Um jovem de 30 anos, aqui Jesus, sai desse sofrimento. Você pode sim, transforme-se em pão, Deus te deu poder. É o coach, o primeiro coach que existiu, o primeiro terapeuta, no sentido de mexer com a psicologia, né, de oferecer outra via de salvação. Ele vem e ele vai usar até os versículos bíblicos, até o nome de Deus, para tentar fazer com que a gente pegue outra via. Assim ele fez com Eva, não é? Ele não começou a falar contra Deus, ele falou: não foi o que Deus disse? Não comerás. Ele começou pelo que Deus tinha acabado de falar, e aqui ele faz a mesma coisa. Você pode, você tem o direito, você consegue. Cuidado, cuidado, porque Satanás ele está para te oferecer salvação. No capítulo 16 de Mateus, um amigo, ele vai usar um amigo, Pedrão, aquele que responde as perguntas teológicas mais difíceis. O que o povo aí fora diz quem eu sou? Uma pergunta teológica. Eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é João Batista, ou que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas. E vocês que estão comigo no seminário, quem vocês dizem que eu sou? Primeiro a responder, quem que é? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, para não deixar ele se inchar, Jesus diz: isso não veio de você, Pedro, não veio da sua percepção, Deus te revelou quem eu sou. Aí Jesus começa a dizer a partir daí, que ele tem que ir para a cruz, que ele tem que sofrer em Jerusalém.
Aí o amigo vai chegar em Jesus, aquele que respondeu, o único que respondeu a pergunta: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Não vai acontecer uma coisa dessa com você. Você é crente, você é da Igreja Evangélica Andradas, você está no hall de membresia. Essas coisas não podem acontecer com você. A resposta de Jesus para Pedro não foi para Pedro, porque Jesus sabia quem estava soprando no ouvido de Pedro. Satanás não estava dentro de Pedro. Satanás estava soprando no ouvido de Pedro. E ele diz: aparta-se de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, mas só das coisas humanas. Por que vamos seguir a cultura e a mentalidade humana? Nós temos que estar preparados, irmãos, porque até familiares, até os nossos pequeninos, até irmãos de sangue, crentes de igreja, Satanás pode usar para soprar algo, tentar nos desviar do propósito. Essa semana eu recebi um vídeo de uma irmã de sangue. Eu só tenho uma crente. Ela mandou esse vídeo para mim. Eu mostrei para a Priscila e apaguei na hora. Aí a Priscila falou assim: um vídeo vulgar, para mim é vulgar, sabe? E falou assim: olha para você ver, ela não fez por maldade, porque não faz mesmo. Ela nem refletiu. Eu falei: é exatamente igual Pedro fez. Exatamente. O povo não faz por maldade. O povo apenas compra uma roupa, se veste e virou cultura. Virou permissão. Quem diz? O que Deus diz sobre a cultura? Sobre tudo que compõe a cultura. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, bem atentos a isso. Segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos: o primeiro era quem era o nosso adversário. O segundo é aonde fica a linha de frente. Satanás tenta nos tocar, nos enganar, nos ludibriar, nos iludir de diversos meios, mas ele tem um alvo principal, ele tem uma linha de frente. E aonde fica o seu alvo principal, a sua linha de frente? O que ele quer minar? Sabe o que é? A coisa mais poderosa, irmãos, tão poderosa que mudou a nossa realidade e a nossa eternidade: o amor de Deus. É o amor de Deus. E a nossa percepção do seu amor dentro do nosso próprio coração. Mateus 4, o versículo 3 e o versículo 6, Satanás repete: se você é o filho de Deus. Aí no versículo 6 ele fala de novo: se você é o filho de Deus. Satanás quer que Jesus exija provas de Deus pelo que Deus tinha acabado de afirmar. Deus acaba de afirmar que Ele te ama. Tu és o meu filho amado. Você vai para uma igreja e ouve que Deus te ama. Amanhã o mundo desaba na sua cabeça. Você vem hoje para o culto, sente a glória de Deus, a presença de Deus. Você entende a palavra como nunca entendeu. Amanhã as coisas só dão errado a semana toda. E aí Satanás vai chegar e vai dizer: que prova de amor, hein? E é isso que ele quer, colocar dúvida no coração de Jesus quanto ao que Deus tinha acabado de dizer no versículo 17 do capítulo 3. Tu és meu filho amado, me dá grande alegria. Bom, já se eu dou grande alegria para Deus, então Deus vai me preservar do mal. Mas não, meu irmão, o mal é um enfrentamento real nesse plano terreno.
Quem pede prova a Deus do amor dele? Quem duvida. Quem deixou a dúvida entrar no coração. Quem não conhece a pessoa de Deus e nem o seu caráter. Não conhece nem na sua palavra, porque não se dedica a conhecer, e nem na relação, porque não se dedica à oração. E quem está apoiado numa vida cristã baseada nas experiências, esse vai pedir prova do amor de Deus. Esse vai aprender a colocar Deus na parede. Esse vai aprender a fazer barganha sem nem pensar que está fazendo barganha com Deus. Essa vai ser a nossa grande embate, a linha de frente. Satanás, todos os dias, em todas as situações que nós viver, vai tentar atingir o amor de Deus no nosso coração e fazer com que a gente peça a Deus de alguma forma. Às vezes é só pelo modo de viver. Às vezes até segura a boca para não falar contra Deus. Mas no modo de viver é como se estivesse pedindo prova a Deus do seu amor por nós. Mas Jesus entendia as palavras de Deus. O alvo de Satanás é minar a confiança no amor paternal incondicional. O amor de Deus, a paternidade de Deus, esse amor incondicional. Você já chegou a parar um dia para pensar, Deus é pai, e começar a pensar, pai, mas pai? Eu vou ler na Bíblia quando fala que Deus é pai, e começar a ver Deus não como um Deus que somente está distante e te cobra, mas pai. E o amor dele é incondicional, porque se for condicional, então ele é igual eu, com meu filho. Mas o amor dele é incondicional. Quando você peca muito, ele começa a te amar menos. Não. Quando você acerta bastante, ele começa a te amar mais. Não. O amor dele não vacila e não varia de posição. É incondicional. E Jesus sabe que esse é o alvo de Satanás contra nós. E Jesus entendia as palavras do pai dele, porque lá em Mateus 3,17 ele diz: tu és o meu filho amado. Jesus sabia que o pai estava pensando uma parte do Salmo 2. Salmo 2, o último versículo, se eu não me engano, versículo 12, ele vai dizer: sujeitai-vos ao filho, filho amado. Ele sabia. E o ministério do Salmo 2, do filho amado, do Messias, era subjugar as nações, os reinos da terra, e obter a vitória contra todo o governo satânico, humano e ímpio contra Deus. Mas depois Deus fala: tu és o meu filho, lá do Salmo 2, mas depois fala assim: o meu filho amado que me dá tanta alegria. Pega um pedaço de Isaías 42, versículo 1, que começa a falar do servo sofredor, e vai parar lá no Isaías 53, que vai dizer: esse é o meu escolhido, o meu ungido, quem me dá muita alegria. Então Jesus não está pegando só a palavra, dá muita alegria. Jesus, quando o pai fala isso, que está registrado lá em Isaías 42, Jesus já entendeu o contexto. Eu sou o sofredor, eu sou sim o que vai ter a vitória. Eu vim para vencer o mal, Satanás, o mundo, o pecado, a morte. Mas eu sei como. Sofrendo. Serei um rei, primeiro, não com um trono, mas com uma cruz. Jesus sabia. Aí por que Jesus sabia? Porque ele era Jesus, porque ele estava no céu, porque ele é Deus. Não, porque como homem, Jesus, ele precisou aprender toda a escritura. Ele não pôde pular etapa, porque senão ele não ia servir para Salvador. Ele aprendeu.
A gente se lembra lá em Lucas 2, que o jovem Jesus, adolescente, vai ao templo com o seu pai, com a sua mãe, na Páscoa, eles voltam, os pais perdem ele e voltam para procurar onde ele está, sentado com os mestres, aprendendo, falando, discutindo sobre as Escrituras. Ele aprendeu. Ele foi exemplo até de infância, adolescência, juventude, de quem crescia no conhecimento e na graça de Deus. Então ele sabia do que se tratava. E por que a gente cai na de Satanás? A gente cai dentro de uma igreja. Porque a gente cai com uma Bíblia de promessas. Porque a gente pensa um versículo sem saber qual é o contexto dele. Jesus entendeu o que o Pai falou. Eu sou sim o do Salmo 2. O Salmo 2 não fala de sofrimento, do sofrimento de Jesus, do Messias. Fala do sofrimento dos ímpios. Mas depois ele fala lá de Isaías, o servo sofredor, e ele entende. Eu sei qual é o meu contexto. Sofrimento. E Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 12, ele vai dizer assim: todos que querem piamente seguir a Jesus, todos padecerão perseguição. Porque esse mundo é contra Deus. Jesus sabia disso. Mas Satanás quer nos levar ao esgotamento. Quer nos, como? Trazendo medos no nosso coração, trazendo ansiedades, trazendo a obsessão por ser aceito, por aceitações. Eu tenho que estar no padrão para me ser aceito, na visão desse mundo, nas aparências, nos prazeres, e assim tentar nos levar ao esgotamento. Uma palavra do pastor John MacArthur, ainda vivo, um grande pastor, homem de Deus, se não me engano, no Canadá. Ele vai dizer assim: Satanás é muito astuto. Ele sabe que se ele, presta atenção nisso aqui. Isso aqui eu coloquei na minha tela principal. Quando eu abro meu celular, eu coloquei isso, uma foto da minha família, um versículo bíblico. Presta atenção nisso. Satanás é muito astuto. Ele sabe que se ele conseguir criar uma atmosfera de piada a seu respeito, a respeito da realidade de quem você é, da sua pessoa, isso vai favorecê-lo muito a longo prazo. Ele não tem pressa. E a igreja, irmão, não está fora dessa atmosfera de ser uma realidade de piada. Para o mundo, a nossa vida é uma piada, meu irmão. Você imagina Noé criando uma arca porque vai chover, nunca tinha chovido sobre a face da terra. Ele foi alvo de piada. Noé é como se fosse um representante da igreja daquele tempo. Piada, o que esse cara está fazendo, esse cara está louco. Nós não vamos escapar disso. E ele tenta fazer com que a gente então saia dessa piada, quer viver isso aqui, quer estar aqui, orando junto, crendo no poder da oração, na comunhão dos irmãos, quanto também outras coisas pessoais, para que a longo prazo ele possa obter algum resultado nocivo em nossa vida, meus irmãos. Tim Keller vai dizer assim, olha, pensa na identidade do seu coração como um motor, que o William vai entender melhor, né, o mecânico. Pensa aí, a identidade do seu coração como um motor. Seu coração é um motor e ele tem uma identidade. Se você está em Cristo, você é um cristão, igreja, em Cristo. E aí ele diz assim, só existe um combustível para esse motor, bom e eficaz, para nutrir e limpar. Qualquer outro tipo de combustível só vai sujar, como o medo, com necessidades de se provar, de se afirmar, a obsessão de se sentir necessário para alguém. Isso aí é o combustível que esse mundo tem que ter no coração, porque eles não têm identidade. Mas nós sabemos de quem somos e quem somos. E nós não podemos cair nessa,
porque nós sabemos quem somos e de quem somos. Essas obsessão. Ou estamos incertos do amor de Deus por nós, que isso nos basta. E aí ele diz assim: esses diversos combustíveis só nos vão motivar a viver um tempo. Por um tempo eles vão caminhar, depois eles vão ter que inventar outra coisa. Outro ídolo, outro Deus, outro prazer, outra satisfação momentânea. Só nos motivam a viver um tempo, mas só existe um combustível limpo e que não nos levará ao esgotamento. Às vezes você pergunta: por que eu estou esgotado? Por que eu estou frio? Por que eu estou sem vontade? Por que eu virei esse crente? Eu creio, eu amo a Deus, eu sei quem eu sou, mas por que eu virei esse crente tão... Eu estou esgotado, e eu dou desculpa a mim mesmo, e eu invento as minhas justificativas, e eu sou um mestre em montar argumentos, porque eu quero, mas eu não quero, eu não vou lá. Sabe por quê, irmãos? Combustível errado. Só existe um combustível limpo e que não nos levará ao esgotamento e à decepção. Esse combustível é o amor de Deus por você, meu irmão, e por mim. É o amor de Deus. O que Satanás quer? Ele quer a todo custo nos impedir de acessar esse poder. Ele oferece um monte de poder, até dentro das igrejas. Mas esse poder parece que não tem tanto valor assim. Que poder que ele quer nos impedir de acessar? O amor dele por nós. O amor incondicional e paternal dele por nós. Ele quer nos impedir. Não está faltando dom. Não está faltando manifestações espirituais. Está faltando um amor. Sabe por que eu falo que não está faltando? Porque eu e o Lucas e o Beto e a igreja não vai produzir isso aqui. Isso aqui é coisa de Deus. Sabe por que eu falo que não é isso que está faltando, que é amor? Porque José no Egito, preso, humilhado, motivo de piada, não viu nenhuma manifestação. Porque ele ficou firme, confiando em Deus, no seu caráter, por causa do amor de Deus. Sabe por que não vai faltar? Porque Jeremias, no seu ministério, só sofreu e apanhou. Mas por que ele ficou firme? Porque estava certo do amor de Deus. Daniel na Babilônia, meus irmãos. Paulo na prisão. Os apóstolos sendo levados à morte. Nessa hora, só uma coisa, meu irmão. Pode aparecer anjo, pode aparecer o que for. Só uma coisa para que a gente fique certo de quem somos e seguros de quem é Deus. É o seu amor. É a consciência, é a relação que eu tenho com o amor dele. Eu quero sentir o amor de Deus, mas eu não quero ir lá na relação para sentir o amor de Deus. Como? Que negócio? Como é que vai acontecer? Porque poder é instantâneo, Deus pode dar. Dons pode ser também. Mas amor é relação. É relacionamento. É vida. Um casamento se fortalece no amor à medida das dificuldades que eles passam, das lutas, dos perdão, das compreensões. E eles falam: nós achamos que aqui nós se separava, e eles chegaram do outro lado, e o amor está mais forte, e a confiança é mais forte, e a fidelidade nunca vai ser negociada. Mas essa relação só funciona no relacionamento. É essa parte da vida cristã que nós tropeçamos. Nós achamos que Deus é aquele que vai ficar lançando manifestações, visões, poder todo dia. E aí no ordinário, no simples, no comum, a gente se perde. Satanás quer a todo custo nos impedir de acessar esse poder que é estar na relação
para crescer na consciência de que Ele nos ama e que nós não precisamos de prova, que Deus nos dê prova. Satanás quer nos oferecer as salvações, as obsessões da cultura. Para quê? Porque se ele conseguir com medo, com ansiedade, com preocupação, com prazeres, te dominar, atingir o seu coração, ele leva você para onde ele quiser. Ele te leva para onde ele quiser. E ele te coloca numa prisão. E aí você volta a ser escravo do medo. Mas nós não recebemos o espírito de medo, mas de coragem, de poder e de amor. Aí você se pergunta, por que parece que eu não consigo mais ser levado pelo Espírito de Deus, mas pelo meu próprio coração? Se você está sendo levado pelo seu próprio coração, Satanás está em vantagem. É por causa disso. Falta relacionamento. O que marca para mim o ministério de Jesus? Estou falando a obra, porque de fato é a cruz, mas o ministério dele, o relacionamento dele com o Pai, marca tanto, porque ele era Jesus, meu irmão, e ele passava madrugadas a fio na presença do Pai. Não fica, eu acho que ele não ficava fazendo, Pai, faz isso, me dá isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, ele se relacionava, como quem senta à mesa com a esposa, como quem para com o filho, como quem tão somente contempla a pessoa dele. Porque não só Satanás parece que não é mais real, mas Deus parece que não é tão real. A paternidade dele por nós, aonde isso parece? Eu não me relaciono com ele durante a semana. Eu me relaciono muito mais com o meu Motorola, com o meu celular, com o meu Samsung, com o meu Apple, do que com ele. A longo prazo, meu irmão, a longo prazo. Satanás não tem pressa, porque ele é incansável. A longo prazo, pensa nisso. Satanás, ele não quer isso, que você acesse o amor de Deus. Ele quer que você acesse o que o mundo tem, as salvações que o mundo tem, e ele também não quer, agora tem uma coisa que ele não quer. Ele não quer que as palavras de Deus, lá em Mateus 3,17, tu és o meu filho amado. Ele não quer que essas palavras alimentem seu coração. Por que eu não consigo ir bem na minha vida cristã, nas minhas decisões, quando eu passo por crises, tentações? Porque Satanás está conseguindo fazer com que você não acesse as palavras de Deus. Ele está conseguindo isso. É por causa disso. Essa é a resposta. Não tem outra. Não é porque está faltando fogo na igreja, meu irmão. Não tinha fogo no Egito. Não tinha fogo na Babilônia, meu irmão. Foi muita provação. Foi nego jogado em fornalha e em cova de leões. Falta acessar as palavras de Deus no seu coração e alimentar o seu coração dessa palavra. Tu és o filho amado. Agora em Cristo, Deus diz para nós: vocês são o meu filho amado. Porque agora nós estamos em Cristo. Lá em João 17, Jesus está orando antes de ir para a cruz. Ele termina o seu sermão e ele está orando. No capítulo 17 de João, versículo 23, Jesus diz assim: que o mundo saibam que vocês são um, e que eles saibam, que a igreja saiba, que assim como o Pai me amou, amou também vocês, com o mesmo amor. Ele quer nos impedir de que a gente alimente o nosso coração com esse amor. Mas como? Não é impedir você de vir no culto e escutar do pregador dizer que Deus te ama, ou que alguém na rua vai te parar uma hora e vai dizer, Deus te ama. Não, é impedir de que você acesse esse amor do jeito que Jesus viveu nesse amor. Como? Relacionando-se com o seu Pai todos os dias da sua vida.
É isso. Satanás só precisa trabalhar, te impedir do relacionamento com ele. Talvez ele não te impeça da sua frequência nas atividades da igreja, mas te impeça lá na sua casa, no seu relacionamento com ele. E aí vai faltar você estar firme nesse amor no seu coração. E para mim terminar, a linha de frente então é essa. É impedir o nosso relacionamento com ele, de modo que quando a gente enfrentar o mal, e sabemos que vamos enfrentar Satanás, a gente não sinta o amor de Deus no nosso coração. Como eu vou sentir o amor da minha esposa por mim se eu não me relaciono com ela? Todo dia eu só fico na televisão, no celular, nas demandas da igreja, nos livros, mas eu não tenho tempo de contemplação com a vida dela. Qual é a nossa melhor defesa contra Satanás? Precisamos de um preparo, né? Custa, como o Lucas pregou aqui, né? O custo discipulado. Custa investimento, relacionamento custa vida, é gastar vida na vida. É gastar a sua vida, o seu tempo na vida de Deus. Oração não é perder tempo, irmão. Oração é ganhar tempo. Não é perder vida, é ganhar vida. Qual a nossa melhor defesa? Qual a defesa de Jesus? Como Jesus se defende aqui da salvação que Satanás oferece? Jesus, ele não se defende de Satanás, presta atenção nisso, por meios místicos. Jesus era Deus, Jesus podia fazer Satanás sair voando assim, ó, descer um raio, igual Elias fez com os soldados de Acabe. 50 soldados vêm, desce fogo do céu, fulmina 50, vem mais 50, desce mais 50. Jesus podia fazer isso. Como que Jesus vence? Porque Satanás está tentando colocar no coração de Jesus que ele tem que pedir para o Pai prova do seu amor. Não foi por meios místicos, não foi por um poder instantâneo. Hoje eu vou entrar na igreja, vai descer um poder. Quem sabe hoje não desce aquela energia dentro de mim e eu deixo de ser essa pessoa que eu sou. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus pecados. Quem sabe hoje não desce ali um poder, Deus não toca, isso muda. Deus pode fazer isso? Pode. Mas uma reflexão bem básica e geral, eu estava pensando nisso esses dias, nos evangelhos, você vai ver que Deus resolve o problema de endemoniado desse jeito, é instantâneo, sai, o demônio sai. Jesus resolve o problema de enfermo assim, está curado. Mas problema de coração, problema de caráter, de transformação interior, não espera que vai descer uma energia. Aí é processo. Aí tem que ter vida com ele. Pensa Pedro acertando as respostas, o único que andou sobre as águas, meus irmãos, foi Pedro. E depois nega Jesus 3 vezes. Mas o amor é incondicional, Jesus vai atrás dele depois da ressurreição. Só que o coração ainda tem que ser trabalhado. Aí Pedro está em Atos 2, recebe o Espírito de Deus, uma coragem tão forte, com medo de ser morto. Pedro sai e prega aquele sermão que ganha quase 3.000 almas. Qual o pregador que mais ganhou alma na Bíblia? Jonas. Mas Pedro ganhou quase 3.000 almas. Jonas ganhou uma cidade ímpio, né? 3.000 almas. Aí lá na frente do ministério, depois de Pedro fazer tantos milagres, pregar tanto evangelho, Paulo tem que corrigir Pedro, porque Pedro erra. Processo de caráter, de transformação, é um relacionamento, é uma vida.
Então Jesus não responde assim, porque aqui o problema é que Satanás está querendo minar a relação de Jesus com o seu pai. É isso que Satanás quer minar, a sua relação e a minha com o pai lá em casa. Não é o formato da igreja que mudou, é o relacionamento. Então Jesus não responde com poder, com energia. Jesus responde, está escrito, com o caráter de Deus, com as palavras de Deus, com confiança na pessoa de Deus e nas palavras de Deus. Satanás tenta nos controlar por mentiras, ideias no coração, na mente, que contradizem a palavra e o caráter de Deus, como tentou fazer com Jesus, a fim de destruir a nossa compreensão da palavra de Deus e romper o nosso relacionamento e a nossa confiança no Senhor. Então Jesus responde com as palavras de Deus, porque ele confia na pessoa do Pai, no caráter do Pai. E ele responde, está escrito, 3 vezes, está escrito, usando Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele não espera, Deus, manda o poder aqui agora, tira Satanás daqui, tira essa situação daqui. Não, eu tenho a palavra aqui, ó. A palavra tem que habitar ricamente em nosso coração. Essa é a única defesa. E não só porque é a palavra e nós vamos lançar uma magia em Satanás, mas é porque nós confiamos no caráter daquele que deu a palavra. E porque conhecemos a pessoa do nosso Pai. O nosso coração é a base das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos sentimentos. É o que vai reger e julgar as coisas, aquilo que nós acreditamos, e o que vai mover a nossa vontade. Por isso Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se não é no relacionamento com o Pai que você dedica a sua vida, então é em um outro tesouro, é onde está o seu coração. Isso nos confronta, meu irmão. Jesus está vencendo Satanás por nós e envia sobre nós o mesmo Espírito de Deus, as mesmas palavras de Deus, para que a gente, com a mesma relação no Espírito, com a palavra, na pessoa do Pai, possa enfrentar esse inimigo que não morreu. A melhor defesa, então, é a prática da verdade pela Escritura. No capítulo 4, no versículo 4, no versículo 7, no versículo 10, eu não vou fazer a exposição do texto, Jesus, para mim a coisa mais tremenda que Jesus fala, antes dele citar Deuteronômio, Jesus não está falando a palavra dele só, e nem o Pai fala, né, na hora que fala, esse é meu filho amado, mas palavras que já estavam registradas, é isso que é interessante, que o Pai age, Jesus age, e o Espírito age, naquilo que já nos está revelado na palavra. Viu um testemunho novo de uma pessoa que foi para o céu e viu isso, tem isso. Irmão, está na palavra? Casca fora. Porque nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito age fora do que já está escrito. Mas a coisa mais tremenda é ele, antes de citar o versículo de Deuteronômio para Satanás, ele diz assim, está escrito. Sabe o que significa isso? O meu relacionamento com o meu Pai, porque Satanás falou, se tu és o Filho de Deus, está falando de relação. A relação mais íntima, pai e filho. Se tu és o Filho de Deus, o meu relacionamento com o meu Pai, Satanás, está baseado nas palavras do meu Pai. Está escrito. Sabe por que muito crente não aguenta? Porque está baseado em experiência. Está baseado em caixa de pergunta do Instagram, que tem um monte de pastor respondendo. Está baseado em caçar um versículo do dia no Instagram e só me alimentar somente dele. Está baseado. Tinha um irmão comigo no presídio que ele falava assim, sempre isso aí para mim, toma muito cuidado, Levi, para você não viver das experiências do profeta velho. Aí chegava um irmão, toda vez na porta da cela e contava histórias que ele viveu com Deus, mas ele não mudava. E esse irmão dentro da minha cela falava assim, esse aí, ó, você já parou para pensar? Ele vive das experiências do profeta velho.
Ele só conta as histórias do passado velho, mas não muda mais. Não tem mais relacionamento com Deus. Não tem mais vida. São palavras que a gente precisa guardar no nosso coração. Se Jesus teve que viver pelo que estava escrito, e Hebreus 4, versículo 7 vai dizer assim que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E viver do que está escrito é padecer, meu irmão, é gastar tempo, é ler Bíblia, é perguntar, é aprender, é vir aprender. Gasta. Se Jesus teve que fazer isso quando era pequeno, ir para a escola dos rabinos, ir para as sinagogas, meditar na palavra de Deus, se Jesus, para vencer o diabo, teve que se usar da palavra de Deus, que prepotência nossa achar que nós estamos vencendo alguma coisa. Porque já estamos vivendo como se o diabo não existisse. O amor de Deus é incondicional, meus irmãos. Mas a luta ainda existe. A luta ainda é real. Nós precisamos praticar a verdade pela Escritura. Temos um coração, como diz Paulo lá em Colossenses 3,16, que habite ricamente a palavra de Deus em vossos corações. Rica, não é pobre. Seja rico da palavra. Você vai me impressionar, meu irmão? Você vai impressionar o mundo, mas eu não. Eu numa casinha de barro lá no sertão, pode impressionar o mundo, mas eu não. Nem Jesus, nem quem está com os olhos abertos para a luz. Seja rico da palavra de Deus, meu. Saiba quem é o seu adversário. Tenha um coração armado com a palavra de Deus. Você não vai conseguir tentando buscar a palavra na hora do ataque. Na hora que vir um ataque, eu busco. Irmão, não vai funcionar. Porque não é palavra mágica, é relacionamento com ela e com o Pai, por meio dela. Por isso que Salomão fala lá em Provérbios 6, versículo 6, vai ter com a formiga preguiçosa, porque a formiga não tem chefe. E a formiga junta, porque ela sabe que vai vir um inverno. No dia do inverno, se o celeiro dela estiver vazio, ela morre, meu irmão. E o inverno vem, e aquele que quer nos fazer frio, gelados, vem, e no dia não vai funcionar, porque ele vai encontrar o celeiro vazio, seu coração vazio da palavra de Deus. Então, o Salomão continua falando, até quando vai ficar deitado? Até quando vai ficar rolando de um lado para o outro? Levanta, senão a pobreza vai te pegar como um ladrão armado. Que pobreza? A pobreza da palavra de Deus, de ser pobre da palavra de Deus, meu irmão. Vai te pegar. Numa guerra, entenda uma coisa, nós estamos, sou crente, Deus já me salvou, tenho garantia no céu, vou construir uma coisinha aqui, vou focar aqui nos prazeres, ainda não é nem pecado, mas sim, irmão, entenda uma coisa, é guerra, a nossa vida é guerra, e quem deita no meio da guerra, acaba morto, para ir para a guerra tem que ir preparado. Se você é um chamado, um eleito, um escolhido, um salvo, entenda, é guerra, mantenha-se em posição. Efésios 5,14 vai dizer assim, levanta-te, ó tu que dorme dentre os mortos. Quem são os mortos? São os que não têm Cristo. Mas tem muito cristão que não está morto, mas está deitado no meio deles. Levanta. Conclusão. Além da palavra de Deus, nós temos um recurso principal. Nós temos a palavra do Senhor conosco, mas nós temos o Senhor da palavra conosco. Ele está conosco. Ele esteve comigo 2 anos, aliás, 3, dentro de um presídio. Não me faltou explicação da sua palavra, quando não tinha nenhum mestre, nenhum pregador, nenhum pastor. Sabe por quê? Porque a palavra estava lá, mas o Senhor também, que eu poderia perguntar e me relacionar com Ele por meio da palavra, estava lá também. Ele vai estar lá com você amanhã, de manhã, na sua casa. Como Lutero disse,
Quando você levantar de manhã e for para o banheiro e lavar o rosto, lembra do teu batismo. Vai e viva como tal. Batismo de Jesus, ele viveu como tal. O Senhor da palavra está conosco. Por isso, o amor de Deus, Pai, é incondicional sobre nós. Nós não somos mais órfãos. Não somos mais escravos do medo. Somos filhos do nosso Pai amado. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Vamos colocar de pé. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Porque é o seu amor, Pai. Não são os nossos esforços. Um sermão bem preparado, sem o seu amor e a sua graça sobre nós, não é nada, não faz nada. A convicção que temos de estar aqui é por causa do seu amor, Senhor. Hoje o nosso adversário não é mais forte do que nós. Não há uma luta de Deus contra Satanás, até porque Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo, ele é uma criatura caída. Mas o Senhor está conosco para vencermos todas essas artimanhas, Deus. E que em todo tempo e situação a gente esteja certo no nosso coração que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos adotou como filhos amados por um amor incondicional para todo sempre. E por esse amor podemos vencer. Em nome de Jesus. Amém.